Irmãos, é muito bom chegar aqui na casa do Senhor e encontrar com vocês. Ah, Principalmente um detalhezinho. É muito bom encontrar rostos novos de pessoas que eu nunca vi, e tem muitos, mas também aquele rosto que a gente está acostumado a ver, né? Isso mostra constância, isso mostra que existem pessoas que têm colocado o seu coração nessa obra, certo? O pastor falou muita coisa sobre mim, mas ele esqueceu de falar uma coisa principal e primordial. É que, em parte, a assembleia ela foi adiada porque o pregador de hoje é gago. Então, pode ser que vocês tenham que contar com um acréscimozinho do tempo, né? Porque às vezes vai acontecer umas travadinhas e é natural, certo? Não se preocupem, no final vai dar tudo certo. As palavras saem. E quando o pastor Marcelo me chamou para trazer uma palavra para vocês, eu fiquei com o coração na mão. Por quê? Porque eu sei que ele fala muito de mim, e ainda bem que é coisa boa, né? Mas ele também fala muito bem de vocês. Ele diz, olha, graças a Deus, a igreja é uma coisa espetacular. Porque, geralmente, quando eu vou falar alguma coisa, as pessoas já sabem. Aí eu me lembrei daquele memezinho que o rapaz vai pregar e, quando vai entrar, está na primeira fila. Hernandes Dias Lopes e Augusto Nicodemos. E o cara olha assim e fala, não vou nada. Eu estou me sentindo mais ou menos assim, e a culpa é dele. Por tanto elogio que ele faz para vocês. Então eu pensei em trazer uma palavra para a gente, para mim também, dentro de um livro que, de todos os livros da Bíblia, esse livro tem meu coração. É um livro que ele me acompanha, e ele me acompanha principalmente quando eu sinto que, ao meu ver, as coisas não vão muito bem. Ele é um livro que ele reforça e ele renova a minha fé, como as coisas que a gente acabou de cantar aqui. Renovar a fé, acreditar que Deus é Deus e acreditar que Deus reina. E eu queria que vocês abrissem as suas Bíblias no livro de Abacuque. Profeta Abacuque. Se ajudar, ele fica entre Naum e Sofonias. Tá? E a gente vai ler alguns versículos desse livro no decorrer da palavra, porque ele é um livro pequenininho, a gente consegue aprender várias coisas sobre ele. Abacuque 1 vai começar assim. A advertência revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti violência sem que tragas a salvação? Porque me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade. A destruição e a violência estão diante de mim, a luta e conflito por todo lado. Por isso a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam os justos e assim a justiça é pervertida. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, nós te damos graças, Senhor, por estarmos aqui na tua casa. Senhor, nós te damos graças, Senhor, porque tu és bom, Pai. Nós te somos gratos, Senhor, porque apesar de tantas lutas, nós vemos a tua mão, poderosa mão, sobre as nossas vidas, Senhor. E nesse momento nós queremos te pedir que cada palavra que seja dita aqui venha do teu santo trono, Pai, e que volte a ti como um cheiro suave, Pai, do nosso amor a ti, Pai. Nos abençoa, em nome de Jesus Cristo. Amém.
Abacuque, ele é um homem, um profeta do Senhor, que ele viveu num período muito complicado da nação de Judá. E as únicas informações que nós temos sobre esse homem é o seu nome e a sua vocação. Inclusive, o seu nome, ele só vai aparecer 2 vezes na Bíblia toda, e é justamente no seu próprio livro. E ele é um homem que serviu no tempo do reinado do rei Jeoaquim. E a sociedade, naquele tempo, estava sendo completamente oprimida pelo seu próprio rei. E a sociedade, ela tinha se afastado do Senhor. E ele também passa por uma transição do poder mundial dos assírios para os caldeus. E é nesse contexto que ele recebe a palavra do Senhor. Mas ele recebe a palavra do Senhor de uma forma diferente do que a gente está acostumado a ver nos profetas comuns. O que a gente está acostumado a ver no livro dos profetas? Assim diz o Senhor. É uma palavra diretamente do Senhor para o seu povo. Mas quando a gente olha para este livro, quando nós olhamos para a obra deste homem, nós não vamos encontrar essa expressão. Nós vamos encontrar um diálogo do homem de Deus que coloca a sua frustração diante do trono do Senhor. Ele pergunta a Deus: Senhor, por que está acontecendo tanto mal na sociedade? Por que há tantas brigas? Por que há tantos conflitos? Porque eu vejo o pobre ser cada vez mais oprimido. Se a gente parar um pouquinho para pensar, talvez seja a mesma oração que nós fizemos essa semana. Não é verdade? Porque parece que a humanidade, ela vive em ciclos. E cada vez que ela sai da presença do Senhor, a gente volta para a mesma situação ruim onde nós estávamos. Então imagine que, para aquele homem de Deus, o quanto havia sido complicado, porque ele acompanhou o reinado do rei Josias e todas as suas transformações. Josias foi um rei aos pés do Senhor. A nação prosperou. Reformas aconteceram. O Senhor era colocado no centro daquela sociedade ali. E de repente assume o seu filho e faz tudo ao contrário. E Abacuque, como homem, como servo de Deus, mas como humano, ele para e pergunta: Senhor, por quê? Eu estou no meio de uma sociedade injusta, mal, destrutiva, violenta, conflituosa e sem lei. Então, Abacuque, ele passa por 2 crises. A primeira crise é a crise do que estava acontecendo no meio do seu povo. E a segunda crise é a queixa sobre o silêncio de Deus. Sabe uma coisa que eu amo na igreja, na Bíblia, é que a Bíblia, ela não faz questão de fantasiar as coisas. Nós vemos homens de Deus, homens de carne e osso, que viveram a sua crise, mas que não abandonaram o Senhor, que sabiam direcionar aonde a sua súplica deveria ir. E isso serve de ensinamento para a gente hoje, porque a nossa súplica e a nossa esperança, ela deve ser colocada em Deus.
não é um governo, não é um programa social, não é partido A, não é partido B que vai mudar a situação do mundo. A situação do mundo, ela só pode ser transformada, a crise do mundo, ela só pode ser transformada por Deus. E se só pode ser transformada por Deus, é nele que nós devemos depositar a nossa fé. E a nossa fé com franqueza, com verdade. Note que a postura desse homem, no versículo 2, ele já começa assim: até quando? É uma postura ousada, mas uma postura franca de quem tinha intimidade com o Senhor e quem tinha liberdade de entrar no Santo dos Santos e perguntar diretamente a Deus. Meus irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Muitas vezes, no meio das nossas crises, no meio das nossas falhas, o nosso problema é que a gente ainda quer ir até Deus com religiosidade. A gente quer ir até Deus com aquela capinha de super crente que tantas igrejas fortalecem por aí. Mas sabe qual é a questão? Deus espera de nós sinceridade. Deus espera de nós verdade. Deus espera de nós arrependimento. Porque enquanto a gente vai com a nossa capinha de crente, a gente pode até enganar nossos irmãos, mas a Bíblia diz que Deus conhece o nosso coração. E nada fica ocultado diante da sua face. E aí vem uma pergunta: será que isso nos assusta ou isso nos alegra? Como igreja do Senhor. E ele cobra a Deus a resposta do Senhor àquela situação que ele estava passando ali. E Deus responde. E a gente vai ver, a partir do versículo 5, que Deus vai começar a responder àquele homem, dizendo que olhem as nações e contemplem-nas. Fiquem atônitos e pasmem, porque nos dias de vocês farei algo em que não creria se não lhe fosse contado. Estou trazendo os babilônios, nação cruel e impetuosa, que marcha por toda a extensão da terra para apoderar-se das moradias que não lhe pertencem. Aquele homem ali estava em crise, porque o mal estava no meio do seu povo, porque Deus estava calado. E de repente Deus responde a ele, dizendo que, olha, eu vou levantar o povo, eu vou suscitar um povo cruel, ruim, que marcha pela terra, se apoderando de tudo que não é deles. Complicou. Porque não era isso que Abacuque esperava ouvir. Eu acho que deve ter parado na mente dele e ter dito: Senhor, peraí, calma. Como é que o Senhor vai trazer uma nação ímpia para servir de juízo para o teu povo? Abacuque, ele estava cobrando a Deus sobre o mal que estava acontecendo na sua sociedade. E agora ele vai começar a cobrar a Deus pelo mal que vai chegar. Ele estava cobrando a Deus pelo mal que estava lá, e agora ele vai cobrar a Deus pelo mal que vai chegar. Por quê? Porque a resposta do Senhor não estava dentro das expectativas de Abacuque. A resposta do Senhor não estava dentro daquilo que o profeta esperava. Abacuque estava reclamando de um povo, do seu povo, que era violento. Deus ia trazer um povo mais violento ainda. E isso
faz com que se alastre a crise naquele homem do Senhor. Irmãos, quem somos nós quando as nossas expectativas e os nossos sonhos não são atendidos? Qual é a nossa postura quando as coisas parecem que não vão bem? Abacuque, ele para e ele vai começar a apelar para a única coisa que ele poderia naquele momento ali. Ele começa a apelar ao caráter de Deus. Versículo 12 do capítulo 1, ele vai falar: Senhor, tu não és desde a eternidade, meu Deus, meu santo, tu não morrerás. Senhor, tu designaste essa nação para executar juízo. Ó rocha, determinaste que ela aplicasse castigo. Irmãos, seguindo o exemplo deste homem, quando nós não entendemos o agir de Deus, nós podemos confiar no seu caráter. Abacuque não estava entendendo nada do que estava acontecendo. Eu também não entenderia, mas ele podia confiar no caráter do Senhor. E parte da nossa felicidade, parte da nossa paz, está justamente nisso, no nosso desejo de confiar em quem Deus é. Não apenas no que Deus pode fazer, mas em quem Ele é. E tudo que a gente cantou aqui é sobre isso. É que Deus é santo, é que Deus reina, e que nada sai do controle de suas mãos, mesmo quando a gente não entende, mesmo quando a gente se sente perdido. Os planos de Deus, eles são perfeitos. E essa é a grande diferença de quem tem um relacionamento com Deus e de quem não tem. É uma paz que muitas vezes a gente não consegue explicar em meio ao caos. Mas é interessante também que a gente só pode confiar naquilo que a gente conhece. Abacuque, ele confiava em Deus porque ele conhecia Deus e conhecia toda a história de tudo o que Deus já tinha feito pelo seu povo. E, em parte, era a grande crise dele, porque ele já tinha ouvido falar de um Deus que tirou o seu povo de uma nação ímpia com forte mão. E agora esse mesmo Deus estava trazendo uma nação ímpia para servir de juízo sobre este mesmo povo, mas ele sabia que o caráter do Senhor era santo, era eterno e era rocha. E a rocha, ela dá uma ideia de força. E a rocha, ela dá uma ideia de quê? Proteção. Se você está atravessando um vendaval muito grande, se você vê uma rocha grande, você corre para onde? Para trás dela. Mas você tem que conhecer o que é. E é por isso, irmãos, que é importante a gente conhecer quem Deus é. E é por isso que é importante a gente conhecer a história do Senhor. E é por isso que é importante a gente fazer parte da vida da igreja. Escola Bíblica Dominical. Como se diz nos interior, não sei se aqui diz, a faculdade do crente. É importante que você venha, é importante que você aprenda, porque isso vai fortalecer a sua fé nos dias difíceis. Conhecer a Deus vai fazer toda a diferença na nossa vida, quando a gente se sentir perdido e só.
E é muito importante que a gente compartilhe isso com os nossos irmãos, porque isso vai fortalecer a nossa fé. Na igreja que eu faço parte, a gente tem um ditado assim: EBD forte é uma igreja forte. E, meus irmãos, como isso é verdade. Nossa igreja, ela tem 2 horários de EBD, porque um só não dá. E isso é uma graça do Senhor. Mas quando a gente olha para essa igreja aqui, é uma igreja que também já começou fortificada na palavra. Porque se você for sair andando por aí, muitas igrejas não sabem nem o que é EBD. É importante, irmãos, apoiar os ministérios da igreja, sobretudo o ministério da palavra. Compareça. Invista o seu tempo, você não perde nada a acordar um domingo mais cedo com uma chuvinha boa que estava aí, mas estava todo mundo aqui aprendendo, fortificando a nossa fé. E quando o dia mal vier, porque certamente ele virá, você vai lembrar de tudo aquilo que você já aprendeu aqui. Deus sempre responde às nossas orações. Às vezes imediatamente, às vezes um pouquinho mais tarde, mas uma coisa é certa: Deus sempre responde da maneira certa e no tempo certo. É por isso que Salmos 27, 14 vai dizer: espere no Senhor, seja forte e corajoso, espere no Senhor. E esperar em Deus é confiar, é entregar. Foi o que o pastor falou aqui: entregue e confie. É fácil? Não. Mas esse é um dos maiores testes que nós temos como crente. É justamente descansar na vontade do Senhor. E é interessante que Abacuque ele se coloca numa posição de espera. No capítulo 2 ele vai dizer, capítulo 2, versículo 1 deste mesmo livro, ele vai dizer: ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha. Aguardarei para ver o que o Senhor me dirá e que resposta terei à minha queixa. Abacuque não esperava, não tinha esperança no rei. Abacuque não tinha esperança aqui na sociedade em que ele estava. Abacuque tinha esperança no Senhor. E essa esperança o levou a tomar posição de espera daquilo que Deus queria fazer. Diferente da gente, né? A gente muitas vezes quer dar um empurrãozinho no Senhor. Não, o Senhor vai fazer, mas deixa eu tentar primeiro. Abacuque ele tomou uma postura diferente. E aí Deus começa a responder novamente. E Deus ele vai falar: olha, tu está vendo esse pessoal que vai vir aí, os caldeus? A força deles é como vinho. Eles bebem, mas o seu efeito vai passar. Ele vai falar no versículo 4 do capítulo 2. Escreva: o ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons, mas o justo viverá pela sua fidelidade. Eu gosto das versões mais antigas. O justo viverá pela fé. É pela fé que a gente deve viver. É pela fé que a gente deve esperar. E é pela fé que a gente deve colocar toda a nossa súplica diante de Deus, nos dias ruins, diante de Deus, nas nossas crises. Que é Ele quem responde da melhor maneira possível. E uma coisa que eu queria chamar a atenção aqui. Eu bebo muita água, viu? Nota uma coisa. Abacuque, e eu estou abrindo um parênteses bem grande aqui. Abacuque, nós só
vemos o nome dele 2 vezes na Bíblia. Mas esse texto principal aqui, que a teologia chama de texto clássico de Abacuque, ela vai bater longe. O justo viverá pela fé. Nós vemos nos principais livros que dão doutrina para a gente, Romanos, Gálatas e Hebreus. Sabe o que é que isso mostra, irmãos? É que a mensagem, ela transcende aquele que leva a mensagem. A mensagem, ela deve transcender a nós. E aí eu digo uma coisa: uma igreja que traz ídolos para si está falhando na sua missão principal, que é adorar exclusivamente a Deus. Como homens e mulheres de Deus, nós não estamos aqui para atrair holofotes para nós mesmos. Como homens e mulheres de Deus, nós não estamos aqui buscando glória, reconhecimento a nós mesmos. Como homens e mulheres de Deus, nós estamos aqui para direcionar pessoas a Cristo Jesus. E é tudo isso que mais importa. Como João Batista disse, que ele cresça e que eu diminua. Deus não divide a sua glória com ninguém, absolutamente com ninguém. Ele exige ter adoração exclusiva. E é isso que se mostra aqui na derrota do povo que Deus mesmo iria levantar. A partir do capítulo 2, Deus ele vai falar vários ais, julgamentos sobre a nação babilônica. Ele vai falar: ai do rei da Babilônia, porque se apropriou de terras que não são suas. Ai do rei da Babilônia, porque se apoderou com sangue das propriedades dos outros. Ai do rei, porque edificou sua cidade com sangue. Ai do rei, ai daqueles que se embebedam mutuamente para vergonha deles. Ai daqueles que adoram ídolos. Ai daqueles que não adoram o Senhor. Meu irmão, quando a gente olha para o mundo que nós vemos hoje, e está difícil. Eu não sei vocês, mas às vezes a gente conversando, eu digo: Marcelo, o negócio está difícil, o Brasil está difícil. Porque tem hora que, meu Deus do céu, é guerra para um lado de lá, princípio de guerra aqui, atentado lá. E parece que os ímpios, eles estão sempre prevalecendo. Mas quando a gente olha para a história da Bíblia, a gente entende justamente o que Deus quis dizer para esse homem quando ele disse: olha, a prosperidade desse povo é igual ao vinho. Você bebe, mas o seu efeito vai acabar. E quando o efeito do vinho acaba, traz o quê? Ressaca. Né? Eu não sei porque eu nunca bebi, graças a Deus. Né? Não tenho nada, mas eu já vi amigo meu de trabalho, no outro dia estava assim, com a cabeça deste tamanho. A prosperidade dos ímpios é uma coisa ilusória. Mas sabe, diante de todos esses ais que Deus ele nos traz e traz para esse povo, mostra aqui na sua palavra, quando Deus termina toda essa sentença sobre aquele povo ali, lá no versículo 20 do capítulo 2, ele vai falar: o Senhor, porém, está no seu santo templo, diante dele fique
em silêncio toda a terra. Algumas versões eu gosto mais que diz: o Senhor está no seu trono, diante dele fique em silêncio toda a terra. Sabe o que é isso? É a ideia de governo, é a ideia de poder. Apesar de muitas vezes nós não entendemos o que está acontecendo à nossa volta, da mesma forma que este homem de Deus, aqui, ele não entendeu, nós podemos acreditar, nós podemos crer que o Senhor continua no seu trono. E se o Senhor continua no seu trono, como foi dito aqui, na aula dada pelo doutor Samuel, é diante do trono do Senhor, é aos pés do Senhor que nós devemos depositar e entregar todas as nossas expectativas, todos os nossos sonhos, confiando que Deus tem o melhor para as nossas vidas. Lembrando sempre de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que são chamados segundo o seu nome. E é todas as coisas mesmo, tanto as coisas boas quanto as coisas ruins também. Nada escapa do controle das mãos do Senhor. E viver o Evangelho é um convite a nos lembrar de todas as vezes que o Senhor segurou na nossa mão. Abacuque, ele vai apelar para o caráter de Deus, porque ele lembrava de quem era Deus. Ele exercitava a memória de tudo aquilo que Deus tinha feito antes na vida do seu povo. Meus irmãos, parece que o problema nosso é que muitas vezes a gente tem uma crise de memória seletiva. Deus, ele opera bênçãos, milagres sobre nós, abre portas, traz pessoas certas nas horas certas, tira as pessoas certas nas horas certas, mas parece que quando a crise vem sobre nós, parece que tudo aquilo que a gente já viveu no passado pula janela fora e sai correndo. A gente deve lembrar do que disse um profeta contemporâneo deste homem aqui, Jeremias. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Irmãos, o que a gente deve acreditar, o que a gente deve gravar na nossa mente, é que a história, ela não está fora do controle do Senhor. A gente não vive de uma maneira aleatória. A gente não vive ao acaso, porque Deus, ele não tem plano B. Está tudo dentro do seu comando, está tudo dentro daquilo que Ele quer. E isso deve trazer para a gente alegria, porque a humanidade, ela é como um livro. A gente conhece o começo e a gente conhece o fim também. Ah, Zé, como é que a gente conhece o fim? Acabou de ter uma aula aqui sobre Apocalipse, muito bem dada. Não existe motivo para que a nossa esperança se esmoreça. Apesar de quando a gente não entende o que está acontecendo. Porque a nossa fé, ela não deve ser baseada numa possibilidade. Não. Se a gente baseia a nossa fé numa coisa que talvez dê certo, meu amigo, isso pode ser qualquer coisa, menos fé. A gente baseia a nossa fé na certeza. E o momento de crise deve nos levar não a um desespero,
mas deve nos levar a um clamor por avivamento. Quando Abacuque, ele toma consciência de tudo aquilo que Deus estava para fazer, quando Deus revela para ele que, olha, tudo isso vai passar, eu ainda estou no meu trono, Abacuque vai dizer: na tua ira, lembra-te da misericórdia. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. E é esse o pedido que todos nós, como servos do Senhor, devemos ter. Irmãos, todo mundo aqui passa por crise. Todo mundo aqui muitas vezes tem o seu sonho, a sua expectativa destruída. Mas uma coisa é evidente: Deus, ele sempre supre mais do que aquilo que nós esperamos. Deus, ele é sempre suficiente. Em 28 de junho de 2021, depois de 8 anos tentando ser pai, engravidar, a gente descobriu que estávamos grávidos, né? E, meu irmão, depois de 8 anos tentando, a gente perde a expectativa. Eu sou bem sincero. Tanto é que quando a minha esposa chegou para mim, eu estava no sofá, e ela chegou para mim com aqueles palitinhos, né, do teste de gravidez, eu olhei, peguei um copo e fui tomar água. Fiquei... E foi um sonho. Foi viver literalmente um sonho. Por quê? Eu era doido para que fosse uma menina, e foi uma menina. E era o sonho dos meus pais que fosse uma menina, e foi uma menina, e foi tudo maravilhoso. Porém, no dia 2 de novembro desse mesmo ano, a minha esposa teve uma coisa chamada insuficiência cervical. Que, a grosso modo, pelo que eu entendi, é quando a mãe, ela não consegue segurar o peso do bebê e bota para fora. E, nesse processo, nós perdemos a nossa filha, depois de 8 anos. E, dentro de tantas coisas que aconteceram, que eu não vou falar aqui, até porque a gente tem tempo, uma das coisas que me marcou foi quando eu peguei o caixão da minha filha, que era um negócio mais ou menos desse tamanho, e levei para o túmulo. Meus irmãos, eu não tinha planejado aquilo. As minhas expectativas, de longe, nunca imaginaram aquilo ali. Mas eu posso falar uma coisa para cada um que está aqui: na minha crise, o Senhor nunca me faltou. O Senhor nunca soltou a minha mão. Muito pelo contrário. Diante dessa crise, onde eu não entendia nada, e até hoje eu não entendo. Porque se eu entendesse, o Deus aqui eu sim voltaria aqui parado a Ele, ou seja, Ele não seria Deus. Deus, Ele fortaleceu a minha casa. Deus, Ele fortaleceu o meu amor pela minha esposa. Deus trouxe pessoas no momento certo e na hora certa. E, meus irmãos, eu estou falando isso aqui para você, para que você puxe a memória que muitas vezes você passou por situações onde foi a mão de Deus que segurou você. Não é que a gente é super crente, não, é que a gente serve o super Deus. E Ele é suficiente. E Ele cobre todas as lacunas, todos os espaços do nosso coração. Tem muita gente que diz: Zé, mas você vai ser pai, amém. Mas se não for da vontade de Deus, por mais que eu não entenda, uma coisa eu entendo: Ele continua no seu trono. Muitas vezes, meus irmãos,
A nossa oração não vai mudar o cenário que está à nossa volta. A nossa oração não vai mudar aquilo que está acontecendo ao redor de onde a gente está. Mas vai mudar o nosso coração. E é isso que é mais importante. Uma fé que brota, uma fé genuína que brota no meio de uma crise. É uma fé que Deus espera de cada um de nós. E é uma fé que é Deus que coloca em cada um de nós. Porque de nós mesmos a gente não conseguiria. E Abacuque, ele entende isso. E no final do seu livro, ele vai escrever o seguinte: agora, confiando cada vez mais em Deus, entendendo que a situação não mudaria, os caldeus viriam, destruiriam tudo, levariam o povo cativo, mas agora com um coração renovado, com as esperanças no Senhor e na eternidade, ele vai dizer o seguinte, no capítulo 3, a partir do versículo 16: ouvi isso e o meu íntimo estremeceu, meus lábios tremeram, os meus ossos desfaleceram, minhas pernas vacilavam. Tranquilo esperarei o dia da desgraça que virá sobre o povo que nos ataca, mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas na videira, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção do alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como do cervo, faz-me andar em lugares altos. É essa a convicção que nós devemos ter, meus irmãos. É a convicção de que tudo isso aqui vai passar. De que nós cremos em um Deus que no final Ele enxugará toda lágrima. No final, Ele estará conosco eternamente. Ele já está, mas Ele continuará estando. E é por isso que Ele é tudo que nós precisamos na nossa vida. Ele é suficiente, Ele é a porção que nós temos, Ele é aquela herança que nós esperamos. E é por isso que a nossa fé, ela deve ser renovada, como nós cantamos aqui, naquele que reina. Reinou ontem, reina hoje e reinará eternamente. Eu queria convidar o grupo de louvor aqui. A gente vai cantar uma música e eu queria convidar você a cantar conosco essa música, declarando de verdade que o Senhor, Ele é tudo que nós precisamos, que o Senhor, Ele é tudo que nós temos, que o Senhor, Ele é a nossa herança, e que possa acontecer o que acontecer, nós continuaremos firmes no Senhor. Mas antes disso, eu queria orar com vocês enquanto o pessoal está se organizando aqui. Senhor Deus e Pai, diante de Ti nós estamos, Senhor, com o coração quebrantado. Pai, em meio às nossas crises, Senhor, que não são poucas, nos ensina a confiarmos cada dia mais em Ti. Nos ensina, Senhor, a esperarmos em Ti. Nos ensina, Pai, a colocar nossas expectativas diante do Teu santo trono, onde o Senhor está e onde o Senhor governará eternamente, Pai.
Nos abençoa, Senhor, para que nós possamos entender que toda essa vida aqui é passageira. E como a Tua palavra diz, se nós esperamos em Ti apenas nas coisas deste mundo, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Nós esperamos a eternidade com o Senhor. Que o Senhor possa continuar nos momentos de crise, enchendo o nosso coração de paz. Uma paz que vem de Ti, Senhor, que de nós não poderíamos. E que nos ensina a descansar. Pai, nos abençoa, Senhor, nos mostrando que o Senhor é tudo que precisamos. Que o Senhor é tudo que nós temos. Que se nós estamos contigo, está tudo bem. Porque o Senhor é suficiente em nossas vidas. Te agradecemos, Senhor, por tudo. Em nome de Jesus Cristo. Amém.